Hoje eu vou compartilhar com você os 9 principais erros que as pessoas cometem no momento de criar as metas de ano e até da vida. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento e também canalizadora do Planner Desperto, uma ferramenta de planejamento e organização com base no autoconhecimento. E hoje eu vou te mostrar erros que eu vi se repetirem com os meus alunos, com os meus clientes e que vai mudar completamente a forma que você cria suas metas. O primeiro erro é criar objetivos sem essência, ou seja, metas por metas, onde você não tem a base no autoconhecimento. Não cria um plano estratégico de vida. Os seus objetivos não condizem com o que a sua alma te pede para criar. Você não tem nenhum alinhamento com seus talentos, com a sua história, com as suas limitações, com a sua situação de vida. E isso faz com que você apenas copie e colhe as metas que todo mundo tem. Às vezes é emagrecer, ganhar mais dinheiro, mas é tudo muito superficial. Quando você cria esses objetivos copiando aquilo que os outros criaram e não aquilo que condiz com a sua alma, com a sua essência de fato, vai ser uma coisa insustentável ao longo prazo. Vai ser só mais um ano que você vai ter aquela lista de tarefas, de metas vazias, mas que não condizem com a sua história, com a sua individualidade. Por isso que o planner em si, ele começa com atividades de autoconhecimento, para que antes do planejamento do ano, você mergulhe dentro de si, sobre aquilo que faz a sua alma vibrar, para que você tenha clareza da sua situação atual e para onde ir. Porque dessa forma, você não vai viver no mundo das metas genéricas, mas sim de clareza daquilo que deseja. O segundo erro é o excesso de metas. É muito fácil no começo do ano a gente estar muito empolgado ou passando o carnaval falar, não, agora vai, esse é o meu ano. E a gente faz aquela lista de coisas que a gente quer atingir, do corpo dos sonhos, financeiro, de coisas que a gente quer comprar, viagens que a gente quer fazer, relacionamentos que a gente quer ter. Só que a gente acaba se dispersando. A nossa mente, quando ela tem um foco mais específico, ela consegue trabalhar e encontrar soluções para fazer aquilo possível. Quem quer tudo, no fim, não quer nada. Quando não há prioridade dentro da sua hierarquia de escolhas, você vai acabar se perdendo no dia a dia com os antigos hábitos. Então a minha sugestão é que você tenha uma grande decisão, que também isso acontece no planner, você vai ver que antes das metas gerais tem uma grande decisão, ou seja, um grande compromisso que você vai ter consigo mesmo aquele ano. Então, por mais que o resto não seja atingido, aquele é seu grande objetivo, mas eu recomendo que você tenha de 1 a no máximo 3 grandes objetivos no ano. E assim que você realizá-los, você pode criar outros. Não é só em janeiro que você pode ter metas de vida, mas é muito mais válido você sair desse lugar de efeito sanfona mesmo, sabe? Falar, eu vou conquistar o mundo. Aí passa uns meses, você se sente uma porcaria porque não fez nada. É porque são muitas coisas. Você quer mudar a vida inteira em pouco tempo e isso não é real. Agora, se você tem um compromisso ou poucas metas e elas são claras, e elas são diretas e relacionadas ao autoconhecimento, como eu mencionei antes, é só uma questão de tempo para você atingi-las. O terceiro erro é a falta de plano de ação, ou seja, você tem ali as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você quer atingir, mas você não cria um plano para que aquilo se torne realidade. Ou seja, você acha que aquilo vai cair do céu, ou que você vai atingir aquela meta por sorte do destino, ou que alguém um dia vai te ajudar. Plano de ação, que é por isso que o planejamento é tão poderoso, ele vai te mostrar como que pequenos hábitos, micro decisões diárias vão te levar para aquela vida que você quer atingir. Então, vamos supor que o seu grande objetivo, a sua grande meta é correr uma maratona. Legal! Mas qual que é o plano de ação para correr uma maratona se você é uma pessoa que nunca correu meia quadra? É estudar, é aprender sobre corrida, é fazer parte de uma equipe que ensina corrida, é ver vídeos no YouTube sobre isso, é todos os dias colocar um tênis e sair para correr um pouco, para sentir o seu ritmo do corpo. Perceba que quando você cria um plano para atingir aquele grande resultado, do macro para o micro, fica muito mais palpável. É aí que muitas pessoas se sabotam, elas não criam um plano de ação, porque quando você tem um plano de ação, só depende de você executar aquilo ou não. Agora, quando o sonho é uma mera abstração, quando a sua meta é algo, eu quero emagrecer, eu quero enriquecer, eu quero casar, eu quero ter filho, mas é algo muito
subjetivo, você tira a sua responsabilidade. Então, crie um plano concreto do que você vai fazer no seu dia a dia, da rotina, dos hábitos, as decisões diárias que vão te levar para esse sonho pessoal. O quarto erro que as pessoas cometem é a falta de rastreamento e análise da evolução. Sem rastrear onde você está, dificilmente você vai conseguir perceber os ajustes de rota que precisam ser feitos. Quando você usa rastreadores como a roda da vida, ou um rastreador de hábitos, rastreador de emoções, rastreador menstrual, você consegue perceber os padrões. Você consegue notar aquilo que influencia o seu sono, aquilo que aumenta a sua disposição, aquilo que te deixa irritado, as práticas que fazem a sua rotina ficar mais fácil ou aquilo que complica a sua vida. Quando você rastreia, você consegue, depois de 3 meses, olhar para trás e observar. É por isso que eu estou tendo resultado. Eu falo que estou fazendo dieta e não emagreço, mas quando eu olho no rastreador, eu faço dieta 3 dias da semana, sendo que a semana são 7 dias. Então, dentro da minha pequena percepção, eu estou me alimentando bem. Mas se eu olho o rastreador, eu não estou. Então, eu preciso corrigir isso aqui. E o mesmo serve para você validar a sua evolução. Nem tudo é palpável no curto prazo. Muitas sementes que a gente planta, a gente vai colher no futuro. Então, você vai começar a ir na academia hoje, você não vai começar a ver os seus músculos crescendo do dia para a noite. Mas você vai conseguir rastrear o quê? Que o seu sono melhorou, a sua disposição, o seu humor. E rastrear a nossa evolução é importantíssimo para que a gente valide aquilo que a gente está fazendo que está correto, que às vezes só precisa de mais tempo e paciência para trazer resultado. Então, o rastreador é fundamental. Dentro do Planner, a gente tem tanto o rastreador da vida, que a gente faz trimestralmente, então no começo do ano e a cada trimestre, para você observar qual área da sua vida precisa de mais atenção, qual que está te puxando para baixo. E também a gente tem o rastreador diário, que a gente usa para tudo, para hábitos, para emoções, para menstruação, para o ciclo menstrual feminino, para a questão de desafios, quando a gente se coloca para fazer um desafio juntos. E assim a gente tem um registro da nossa vida, a gente consegue se olhar de fora. E isso é muito importante para que você ou recalcule as suas metas, às vezes você vai aumentar a sua meta dependendo daquilo que você rastreou, ou vai diminuir, ou vai mudar a meta, mas sem rastreio você acaba se perdendo ao longo do caminho. O quinto erro é a falta de flexibilidade. Muitas pessoas, quando colocam uma meta, um objetivo, elas esquecem que a vida é delas e que elas podem mudar e ressignificar. Se você fica ali muito preso e querendo a meta do mesmo jeito e atingir aquele resultado, faça chuva, faça sol, sendo que é o que perdeu o sentido para você, você não está fazendo um planejamento consciente. Você está simplesmente seguindo o seu ego. Agora, se você aprende a ser flexível com a sua vida, às vezes você planejou fazer uma viagem internacional, mas aí você engravidou e não vai poder fazer essa viagem. Ao invés de você reajustar, recalcular a rota, você começa a se criticar, a se punir, achar que as suas metas nunca vão dar certo. Sendo que a vida, ela exige da gente essa flexibilidade. Todo ano você vai ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Mas como você lida com elas? Como que você faz que as suas metas dancem essa valsa da realidade? Porque dessa forma, você não tem nem medo de criar metas. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não sei qual que vai ser minha grande decisão, as minhas principais metas do ano. E se daqui a 3 meses eu quiser alguma coisa? Falta tudo bem, aí você muda a meta. O que não dá é para você ficar mudando a meta porque você não tem compromisso em manter a constância nenhuma. Agora, a sua perspectiva mudar, os seus sonhos mudarem, a sua visão de mundo, as suas possibilidades, isso tá certíssimo, faz parte da realidade. Mas mudar a partir do momento que você se movimentar em direção a alguma coisa. Então mantenha a flexibilidade, não seja rígido e aprenda o momento de soltar as metas que não fazem mais sentido. O sexto erro é o fato de ignorar o longo prazo. É quando as pessoas só pensam em metas curtas e momentâneas, mas não em como isso vai somatizar ao longo dos anos e os resultados que elas vão ter daqui 30, 20, 10 anos. Às vezes pode ser assustador pensar no fim da sua existência, mas eu te garanto que essa é a melhor forma de você ver vida na sua realidade, de você valorizar o tempo que você está vivo. Porque a gente não vai estar aqui o tempo todo do mundo. Então, quando você cria um plano de longo prazo, ou seja,
você entende que as suas metas pequenas, as suas metas curtas, os seus objetivos semanais, eles estão construindo quem você vai ser e estar daqui a 30 anos, tudo muda, porque traz clareza para suas escolhas. Às vezes você está escolhendo coisas que, no momento são boas, mas se você for pensar lá na frente, elas não estão te levando para onde você quer chegar. Então a gente precisa ter uma referência, algo que a gente almeje, uma visão de longo prazo. E a partir dessa grande visão, a gente vir para o micro. E assim, as pequenas escolhas diárias ficam muito mais simples e fáceis de serem feitas. O 7º erro é você ter apenas metas materiais, ou seja, ter objetivos de coisas palpáveis. Um carro que você quer comprar, uma viagem que você quer fazer, uma roupa, uma bolsa, um relógio, um celular, sendo que você não cria nenhuma meta sobre a pessoa que você quer se tornar, como você quer se sentir emocionalmente, como você quer ter uma conexão espiritual. E dessa forma, se você só tiver metas materiais, você vai continuar sentindo vazio. Você pode até atingir essas metas, mas chegar lá e falar, tá, mas é só isso? Porque o material ele nunca é o suficiente. Quando você atingir um novo patamar financeiro, vai ter um outro, e um outro, e um outro. É um caminho sem fim. Agora, o verdadeiro preenchimento, de você entender que o planejamento, o principal dele é a pessoa que você se torna. Não é o objetivo em si que a gente atinge, mas é quem eu tive que me tornar para fazer aquele sonho possível, para sustentar aquela realidade. Isso sim é o que faz a vida ter substância. Então, olhe para si e reflita. Quais são as minhas metas? Elas são só metas para fora, o que está tudo certo. Eu, inclusive, encorajo que você tenha metas e objetivos palpáveis e materiais. Mas não pode ser só isso, porque você não é só um corpo. Você é uma alma, você é um espírito, você é mente, você é emoção. Então, coloque metas para ser uma pessoa mais calma, mais compassiva, mais generosa. Metas para se sentir mais conectado com Deus, passar mais tempo na natureza. Ser alguém que vai ajudar mais pessoas, seja lá qual for. Mas nutra esse campo, coloque isso nos seus objetivos e você vai ver algo profundo mudar dentro de você. O 8º erro, que é muito comum, é você ter metas vagas demais. Ou seja, abstratas, subjetivas. Eu quero emagrecer. Além de não ter um plano, se você não é específico com aquilo que você deseja, você não sabe, a sua mente não sabe o que ela está buscando, o que ela está tentando construir. Porque emagrecer pode ser emagrecer 1 grama, como pode ser emagrecer 20 quilos, como pode ser emagrecer de maneira saudável, como pode ser emagrecer tomando medicamento, como pode ser emagrecer ganhando massa magra. Entende que existem muitas nuances? Eu quero ganhar mais dinheiro. Ganhar R$5 a mais é ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar 10 mil reais a mais por mês. Aí você está sendo específico. Porque quando você é específico, você mostra para sua mente onde você quer chegar. E aí você consegue criar um plano de ação para que aquilo se torne real. Você não fique só no mundo das ideias, mas sim transforma aquilo num plano que você pode executar. E a partir disso, quanto mais específico você for, quanto mais detalhe a sua meta tiver, quanto mais você colocar isso para fora no seu mapa de visualização, nas suas escritas diárias, quanto mais atividade de visualização você fizer, mais poder você vai dar para sua mente. E não é porque vai acontecer uma mágica do além, mas é porque você está facilitando o caminho. Você não está colocando algo solto, você está colocando algo específico. E isso muda tudo na hora de fazer as suas metas. O 9º e último erro é você focar apenas no resultado das suas metas e objetivos e não na jornada que você está trilhando. Como eu mencionei anteriormente, o que mais importa num planejamento, numa manifestação, é quem você está se desenvolvendo, é como a sua alma está evoluindo nessa existência. Agora, se você não consegue olhar para isso, para a beleza da sua autoconstrução, se você não consegue se apaixonar pela rotina, pelo dia a dia, pelos esforços diários, você não vai celebrar a conquista. A conquista vai te dar um pico de dopamina e passou, acabou. Qual que é o próximo nível? Qual que é a próxima meta? Agora, quando você se apaixona pelo processo de fato, quando você transforma isso num estilo de vida, quando você não se apega em ficar só riscando as metas ali que você atingiu, mas sim se olhar no espelho e ver que você se construiu ao longo desse ano, que as suas metas te fizeram alguém melhor. Às vezes você vai falar, nossa, eu não atingi nenhuma meta, mas eu estou muito melhor do que o começo do ano. Eu estou muito melhor do que eu comecei. É muito melhor você mirar alto e errar, mas chegar ali no meio do caminho, do que você mirar baixo e acertar. E se contentar com pouco, com migalhas. Sendo que Deus criou você
a imagem e semelhança dele. Você é um co-criador, você está aqui para criar também, para fazer a vida acontecer. Você pode ou ser o designer da sua própria realidade ou simplesmente reagir àquilo que o mundo te dá. Você tem o livre-arbítrio para isso. E eu tô aqui do outro lado como alguém que passou, atravessou esse vale, que apenas reagia à vida, à realidade, até que um momento eu decidi construir a minha história, construir a minha vida, reescrever a minha jornada. Isso não significa que eu não tenha tido desafios ou que eu não tenho, mas que hoje eu vivo uma vida autoral. Eu não vivo o eco do que me foi passado, daquilo que o mundo disse ou não disse do que eu deveria fazer. Eu escolhi através da minha consciência. Eu planejei, eu falhei, eu conquistei, eu me desenvolvi, eu me frustrei. Mas isso é o que faz a vida ter sentido. E se você, assim como eu, quer construir essa vida com autonomia, com clareza e não ficar vivendo esses mesmos erros de meta, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, eu convido você a conhecer o Planner Desperto. Eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo a gente ainda vai ter unidades dele, porque ele é um produto físico limitado por ser datado, mas ele tem todas essas atividades que eu mencionei de autoconhecimento, planejamento consciente, de autodesenvolvimento. Então, todo mês nós temos atividades diferentes, a gente volta para as metas do ano e continua se construindo. Eu faço encontros mensais planejando junto com vocês, ao vivo mesmo. Eu pego o meu planner e respondo as perguntas com vocês, a gente planeja junto para a gente manter a constância, não só em janeiro, mas ao longo de 2026 inteiro. Eu vou deixar o link da papelaria intuitiva aqui embaixo para você garantir o seu. E eu te faço esse convite, não só para se atentar aos erros das metas, mas para criar metas que realmente estejam alinhadas com o seu chamado de alma. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Fique com Deus.